E aí a gente consegue passar para esses colegas que às vezes têm uma internet mais limitada, ou um horário também um pouco mais complicado. Eu vou pedir para vocês silenciar o microfone, agora que a gente vai começar, e aí se vocês tiverem dúvida, acionem, perguntem aí, tá? Fiquem à vontade, vocês sabem como é que é a aula, vou tentar seguir o mesmo ritmo do que a gente tem dentro da sala de aula, mas fiquem à vontade para vocês opinarem, conversarem, perguntarem. É um tema, na verdade, que a gente vai falar sobre questões ambientais, né? É um tema um conteúdo que a gente já trabalhou, é um conteúdo que a gente trabalhou no primeiro ano e que permeia a nossa realidade. Agora também mais do que nunca, né, dentro das novas perspectivas do mundo novo que virá, porque essa é algo que a gente precisa trabalhar psicológico, né, que o mundo vai ser outro a partir de agora. E como a gente vai estabelecer as nossas relações, de como isso vai se dar, né, a gente ainda vai ter que pensar, repensar. Então, a gente trabalhar o nosso psicológico, né? Para isso vai ser importante. Nós vamos falar, então, sobre as questões ambientais. Então, nós vamos falar de forma específica de alguns, e vocês vão entendendo aí com o passar do processo. Tá. Dentro das questões ambientais, a gente trabalha com a questão do impacto ambiental, né? Então, o que é impacto ambiental? O impacto ambiental em si é uma mudança drástica muito forte que vai acontecer no meio ambiente. Ela pode se dar de duas formas, pelo meio natural ou pelo meio antrópico. O que seria uma ação natural que consegue impactar e transformar o meio ambiente? Por exemplo, um terremoto, uma atividade vulcânica. Então, é uma forma natural e que vai modificar aquele espaço, trazendo coisas benéficas ou não para a natureza. Mas também existem as mudanças no meio ambiente pela ação antrópica. E aí, antrópica é um termo que eu quero que vocês guardem, porque é um termo que se utiliza muito nas questões. O que é a ação antrópica, gente? A ação que vem do homem, tá? Então, a ação do homem, ela vem realmente para impactar, para transformar, para modificar. E a gente sabe o quê? Que nem sempre isso vai ser positivo. Na verdade, na maioria das vezes, vai ser um impacto negativo. Positivo, como que positivamente o homem poderia impactar o meio ambiente? Um reflorestamento, por exemplo, né, quando ele consegue, digamos, renovar aquele local, seria um impacto positivo, mas a gente sabe que a maioria dos impactos acabam sendo impactos negativos. Esses impactos negativos trazem consequências, graves consequências, e às vezes consequências de âmbito local ou de âmbito global, né, que é o que a gente vai ver aqui mais à frente, tá? Dentre os problemas ambientais, né, e aqui a gente vai falar de um específico, a gente vai trabalhar de vários, tá? Nós vamos falar de um específico que é o lixo urbano. Por que o lixo urbano é um problema tão grave? Porque a gente não sabe o que fazer com isso. Não tem onde colocar, não tem o que fazer. Todas as formas que a gente pensa de eliminar isso, a gente esbarra em algum outro problema consequente. O que é lixo urbano? É mais conhecido por resíduos sólidos urbanos, são resíduos que não têm mais função útil em residências ou indústrias e são descartados. O X da questão, principalmente, é como eles são descartados, né? Muitas vezes de forma irregular. O ideal seria as cidades terem a coleta seletiva para reaproveitar o que fosse possível, né? Reciclar. Mas a gente sabe que essa não é a realidade da maioria do país, né? Não vou nem falar mundo, mas principalmente do Brasil. Essa é uma realidade muito longe nossa. Né? Aqui em Anápolis mesmo nós não temos coleta seletiva. Eu acho que há alguns locais, mas eu mesma não conheço coleta seletiva aqui na nossa cidade. Qual que é o problema? O descarte, muitas vezes são lançados em aterros que não estão preparados. Esse lixo, ele gera um resíduo que é chamado de chorume. Esse chorume, ele entra em contato com o solo, contamina o lençol freático. Então, assim, ele é um problema sem precedentes, porque a gente não tem o que fazer, onde colocar ou o que fazer com isso. Então, é um problema. Fora que nós temos aí pessoas que vivem disso, né, gente? Pessoas que acabam, a doença que gera aquilo ali, pessoas que vivem no lixo, que vivem do lixo, às vezes buscam alimentos no lixo. Então, é uma realidade infinitamente, assim, triste, mas real, né? E é algo que a gente tem que analisar também. Bom,
O outro problema que nós temos, e aqui nós estamos falando de problemas mais locais, né? Depois a gente entra em questões globais, é a inversão térmica. Alguém já ouviu falar sobre isso? Nós falamos sobre isso lá no primeiro ano, né? O que é a inversão térmica? É um fenômeno natural registrado em qualquer parte do planeta que corresponde à inversão das camadas atmosféricas, né? Em escala local, como eu acabei de falar, de forma que o ar frio permanece em baixas altitudes e o ar quente nas camadas mais elevadas. Então, olha aqui, uma imagenzinha para vocês entenderem. Talvez esse é um dos processos, um dos problemas, e aí são ambientais urbanos, né, que depois a gente vai sair dessa questão urbana. Aqui é um dia normal, então nós temos algumas camadas, né, de ar, o ar quente, o ar frio e o ar mais frio. Num dia normal, conforme esse ar quente vai se resfriando, ele vai subindo e vai levando aí os resíduos até de poluição para as camadas mais altas. Mas, quando um local, uma cidade que tem características físicas, principalmente, o que é essa característica física? Ela fica numa região de depressão, uma região mais baixa. E aí, e é uma cidade que emite uma grande quantidade de poluentes, por exemplo. O que vai acontecer? Vai haver uma inversão da camada, tá vendo que o ar frio está aqui, o ar quente está aqui? Como o ar quente ele acaba sendo mais denso, ele não vai permitir que o ar frio disperse, aí há uma inversão da temperatura, né? Porque aí o ar frio fica aqui por mais tempo. E aí, por que isso tem a ver com o problema ambiental? Porque a camada de poluição que é emitida ali naquela cidade acaba impedindo a dispersão, tá? A dispersão desses poluentes e a dispersão desse ar. Então, não ocorre como aqui, tá vendo? Não há um resfriamento. Esse ar frio, ele fica preso juntamente com a poluição. O que isso pode gerar? Pode gerar um ar extremamente poluído, causando problemas respiratórios, causando problemas, de quem tem problema respiratório ali, você vai ter um ar extremamente denso de poluição, então acaba prendendo a poluição nessas camadas mais baixas, tá? Tá tudo bem aí, gente? Tá indo? Tá dando certo? Sim. Então tá bom. Vamos lá. Sim. Professora, Oi, eu tenho uma pergunta. a Isabela? Onde Pela voz? isso? Hum. Onde o smog se encaixa aí na inversão térmica? O smog, porque o smog em si seria, deu um branco aqui, Isabela. Deixa eu ver aqui. Eu Pode falar. vi que o smog está relacionado com a inversão térmica, Certo. que seria tipo Ó, o tô lendo aqui, ó. conjunto dos poluentes. É um termo usado para definir o acúmulo da poluição do ar. Então, o que estaria relacionado? Vamos voltar aqui, O que estaria relacionado? É a quantidade de poluentes que vai ficar preso, porque como o ar aqui, ó, vocês estão vendo aí, né? Como o ar é frio, ele acaba prendendo a poluição, então essa quantidade de poluentes fica muito grande. Num dia normal, quando há dispersão, o ar vai resfriando, porque aqui está o ar quente, ele vai resfriando, vai subindo, e quando ele sobe, ele leva parte da poluição que foi emitida naquela cidade. Mas quando há uma mudança abrupta do tempo, resfria-se rapidamente, porque existem algumas características físicas que acabam determinando a ocorrência da inversão térmica. Então, não é todo local, não é toda cidade que tem inversão térmica, porque depende da cidade estar numa região mais rebaixada, numa depressão, dela ter uma grande quantidade de emissão de poluentes. Então, quando isso acontece, o poluente ele fica preso aqui, nessa camada. Ele não dispersa como aconteceria aqui. Então, a gente tem um acúmulo muito grande de poluentes. Aí, o smog, que ele designaria o quê? Essa quantidade. Entendeu? Ah, sim. Ficou claro? Então, tá bom. Ok. Professora? Obrigada. Sim. Mas então quer dizer que os dois termos é negativo. Ela saindo ou ficando vai ser negativo. Como assim? Não entendi sua pergunta. Repete. A poluição, ela subindo ou com a inversão Sim. térmica, É porque aqui, ficando ela... Sim, quando ocorre a inversão térmica, nós temos uma potencialização do problema da poluição emitida, entendeu? Naquele local, de forma específica. A poluição emitida, ela vai causar uns graves problemas que a gente vai falar agorinha, mas nesse caso, de forma específica, ele causa um problema ali naquele local. Então, é um problema local, não é global. A emissão de poluentes é um problema que vai causar problemas globais, mas nesse caso aqui é um problema só local. Entendeu? Ah, sim. Respondeu a Sim, sua entendi. pergunta?
Aham. Obrigada. Vamos lá. Próximo problema que nós temos são as ilhas de calor, que também é um problema local, tá? Não é global. O que é uma ilha de calor? É um fenômeno climático que ocorre a partir da elevação da temperatura de uma área urbana. Ó, vamos entender. A ilha de calor também não vai acontecer em todos os locais, vai acontecer em cidades mais urbanizadas, cidades maiores. Goiânia, por exemplo, já tem um estudo, um amigo meu, o mestrado, não foi o mestrado dele, foi o mestrado dele, aqui da UFG, foi exatamente a comprovação de que Goiânia já tem ilha de calor. Né? E Goiânia tem o quê? 1,5 milhão de habitantes. A gente pensar em São Paulo, então, numa cidade que tem 14, a Grande São Paulo tem mais de 16 milhões de habitantes, então vocês imaginem, né? O que seria o que seria, então, essa ilha de calor? Então, vamos observar a imagem aqui. A ilha de calor é quando uma região específica da cidade vai possuir uma temperatura mais elevada do que o restante da cidade. Por quê? O que vai causar esse aumento? Dependendo, gente, causa até uma diferença térmica de até 10 graus, para vocês terem uma noção. 10 graus é muita coisa, porque às vezes um dia assim a gente tem 3 graus a menos, a gente já fica batendo queixo aqui em Anápolis, né? Vocês imaginam uma diferença de 10 graus, então. O que causa, então? É uma parte da cidade. Por quê? Geralmente, essa parte da cidade onde vai ter uma elevação de temperatura maior, vai ser por causa da emissão de poluentes, vai ser por causa da quantidade de concreto, asfalto, movimentação de pessoas, tudo isso vai aumentar. Por quê? Aqui entra a questão do albedo. O que é albedo? Então, a gente vai lá na física um pouquinho, né? É o índice de reflexão da superfície. Porque dependendo da coloração, do tipo da minha superfície, ela vai reter ou não mais calor. Então, quanto mais a minha superfície for escura, asfalto, concreto, todas elas vão fazer o quê? Reter mais calor do que liberar. Então, nesses espaços, a temperatura acaba aumentando, né? Porque o calor fica retido ali naquela superfície. Então, se eu tenho uma grande cidade ali naquela região, uma grande movimentação, emissão de poluente, né? Áreas verdes escassas, vai potencializar o aumento da temperatura. Quando eu vou me afastando desse local, indo para as áreas mais periféricas, e a gente fala periférico aqui dentro da geografia, a gente já não associa mais a questão periférica à pobreza, tá, gente? Periférico no sentido de sair do centro, né? Professor, Oi, pode falar. professora, pode repetir a última parte, que só para, por favor. Peraí, desculpa. Qual parte que você não entendeu? Essa última parte que você falou que começou a cortar para mim, o microfone e ligação começou a chiar. Tá. Você fala da parte do centro? Isso, você parou aí? Vou repetir um pouquinho a explicação. Isso, Vamos dessa lá. é uma parte mesmo. Então, no centro da cidade, na região mais central da cidade, onde nós temos a maior concentração de prédios, de concreto, de asfalto, de movimentação de veículos, de pessoas, nós temos a potencialização do aumento da temperatura por causa do albedo, do índice de reflexão das superfícies, onde nós temos superfícies que retêm mais calor e superfícies que retêm menos. Então, quando a gente sai do centro para a parte periférica da cidade, onde nós temos uma diminuição exatamente desses pontos que nós falamos e um aumento considerável da quantidade de vegetação, nós temos uma diminuição da temperatura, ou a temperatura que seria real daquele local, tá? Então, por quê? Porque áreas verdes influenciam, né? Porque as áreas verdes têm um índice de reflexão alto, né? O verde. Então, a quantidade de luz que é refletida acaba trazendo conforto térmico, né? Se a gente está naquele calor, entra ali num local onde nós temos 4, 5 árvores, já é o suficiente para a gente sentir a diferença térmica, não é verdade? Então, isso acontece em escala grande para uma cidade. Então, cidades como São Paulo, Goiânia já enfrenta esse problema. Então, a gente já tem locais em Goiânia que são chamados... Então, eu posso ter na cidade mais de um local que apresente ilha de calor? Sim. Né? Então, eu posso ter uma ilha de calor numa região, um espaço que não tem um aumento de temperatura, mas um local, um subcentro daquela cidade, onde nós temos uma movimentação, as mesmas características que nós citamos aqui, eu posso ter aí uma ilha de calor. Então, numa cidade, eu posso ter mais de um local de ilhas de calor. Entenderam isso, pessoal? Pode passar.
Vocês lembram da gente falar sobre isso no primeiro ano? Lembro. Eu lembro. Mais ou menos. Mais ou menos. Lembrar a gente lembra, né? Mas saber. Novas. Vamos lá. O próximo problema ambiental é a chuva ácida. A chuva ácida, aí vocês vão lembrar do Roberto, né? Porque quando eu dou essa aula, os meninos falam assim, mas professor, o Roberto fala que toda chuva é ácida. Toda chuva é ácida. Levemente ácida, realmente. Né? Mas, vamos lá. Então, olha, a chuva ácida é a precipitação com a presença de ácido sulfúrico, ácido nítrico e nitroso, resultantes de reações químicas que ocorrem na atmosfera. Aí também está relacionado com a questão de emissão de poluentes, né? Então, vai acontecer ocorre a emissão do poluente, esse poluente sobe, né, para as camadas mais altas, acaba entrando, fazendo uma reação, formando esses ácidos. O que que acontece? Gente, eu não estou acompanhando o chat, vocês estão falando entre vocês, né? Porque eu não estou acompanhando o chat, não. Se for pergunta. É que tem uma aluna tentando entrar, mas ela não tá conseguindo. Por quê? Todos que pedem aparecem aqui para mim. Será que ela solicitou? Não... Deixa eu ver se tem alguma solicitação. Não tem solicitação. Que aparece então aqui para mim na hora que alguém está querendo. Porque aparece aqui. Qual coisa vocês me falam aí? Bom, e aí quando acontece essa... gente... Quando acontece essa reação, acaba formando esse tipo de ácido. Quando ocorre a precipitação, né, a gente não fala chuva, é precipitação, né, na geografia, quando ocorre a precipitação, essa precipitação, ela vem extremamente ácida, tá? Ou um pH baixo, né, que a gente fala, básico. O pH básico, baixo, na química não, né, deixa pra lá, vamos ficar na geografia mesmo, né? Vamos lá, o que que acontece? Quais são as consequências da chuva ácida, gente? Ela pode trazer, para quem, claro que se eu tomar a chuva ácida não vai cair um pedaço, né, eu falo isso dentro de sala, não vai corroer, não é isso, mas se você fica propenso à ocorrência, a tomar essa chuva corriqueiramente, você pode desenvolver problema de câncer de pele, por exemplo. E aí, a gente pode ter corrosão de pontes, de monumentos, de carros, e também pode ocasionar a destruição de plantações. Porque o fato de, por exemplo, ter uma cidade que emite uma grande quantidade de poluentes, ali poluiu, emitiu, formou ali as nuvens com a chuva ácida. Não necessariamente essa chuva vai cair ali naquela cidade. Pode ser que essas nuvens sejam carregadas para um outro local, nos locais periféricos, na zona rural, por exemplo, daquela cidade, e quando ocorre essa chuva, destrói tudo, principalmente se for hortaliça, tá? Então, assim, é um problema que é local, mas que ele pode acabar atingindo regiões próximas daquela cidade, que acaba gerando esse tipo de problema, tá bom? Bom, agora nós finalizamos a questão dos problemas ambientais urbanos, né? Eu vou fazer um parênteses, a gente vai falar sobre desmatamento, apesar de que eu acho praticamente impossível isso cair no Enem, tá, gente? Porque o governo não vai colocar sobre isso lá, tá? Porque ele não vai falar contra ele mesmo, né? Assim como ele não fala de ditadura na prova, né? Pois é. Então, assim, a gente vai falar, porque é questão de informação e vocês não vão fazer só Enem. Não sejam tão hipócritas. Ah, minha filha, com aquele ministro da Educação. Minha filha, é o Bolsonaro, você duvida de alguma coisa? É esse governo aí? Ai, gente, vamos lá, o que é desmatamento? O desflorestamento também é um termo correto, tá? Que pode usar, que refere-se à eliminação total ou parcial de qualquer tipo de cobertura vegetal. Atualmente é considerado um dos maiores problemas ambientais. E aí eu estava preparando a aula na verdade, desde semana passada, né, preparando essa aula. Aí ontem, de repente, à noite, estudando e tal, preparando, chegou a notificação assim, no meu celular lá do Twitter. Aí falando que saiu uma reportagem, um estudo, né, falando que no mês de abril, nós tivemos um recorde de desmatamento da Amazônia, de 10 anos. Tá? Há 10 anos. Foi desmatado só no mês de abril, gente, foi 532 quilômetros quadrados, tá? Só no mês de abril, tá? Então, hoje,
né? Claro que assim, eu sou um pouco crítica no sentido de falar só da Amazônia, porque o Cerrado também enfrenta graves problemas de desmatamento, graves. Mas eu não vou falar isso agora não, porque é um conteúdo que a gente vai trabalhar no terceiro bimestre sobre Cerrado, só sobre Cerrado. Aí a gente vai falar um pouquinho do panorama do Cerrado, tá? Mas por que que a Amazônia, né? A Amazônia tem... E aí, nesse momento da pandemia, os grileiros estão aproveitando esse processo, os garimpeiros também. E tem anuência do governo, né? Não adianta a gente achar, florear isso, quer vocês gostem de ouvir isso ou não, né? É a realidade. O governo, ele trabalha em prol disso. O governo trabalha em prol disso. Na verdade, é pauta e ele se elegeu com a premissa de que daria anuência para essas pessoas agindo dessa forma. Tá? Não adianta querer florear, fingir que você, né, essa é a realidade. Então, não me espanta, porque foi sempre isso que eles defenderam. Então, assim, essa questão do desmatamento, ela é um problema real, porque ela mexe com todo um ecossistema, ela mexe com o clima, ela mexe com tudo. Com tudo, com tudo, com tudo. E aqui também a gente pode fazer um parênteses em relação às queimadas, né? Como houve um aumento substancial da quantidade de queimadas, tá? E aí essas queimadas, principalmente na Amazônia, elas são queimadas provocadas, são queimadas com razões específicas para abertura de passagem, porque é muito mais fácil eu queimar e depois ir lá e limpar do que eu ter que derrubar, tá, gente? Essa é a realidade. Então, a maioria das queimadas, e ano passado foi recorde, né? Tem a ver também com a questão climática? Tem também. A gente vai falar sobre isso daqui um pouquinho. Mas também a maioria das queimadas são criminosas, foram criminosas, né? Então, a gente teve um recorde também de queimadas no ano passado, que é um grave problema que a Amazônia enfrenta. O Cerrado também, né? Mas o Cerrado tem uma outra questão em relação à queimada que a gente vai trabalhar depois sobre isso, tá bom? Bom, agora a gente entra em outro momento nosso, que são a questão das mudanças climáticas, tá? Aí aqui a gente vai para um âmbito mais global desses problemas, tá bom? Bom, é mito ou é verdade, gente, a mudança climática? O que vocês acham? Verdade. Mais do que verdade. Verdade verdadeira. Verdade. E se eu falar para Verdade. vocês que tem muita gente que fala que não? Tem gente que Até acredita que no gente. governo A Terra é Bolsonaro. plana, né? Só que tem muita gente fora Brasil, né, além do nosso governo, que não acredita, né? Defende a tese de defende a tese de que a mudança climática ela não é provocada pelo homem, ela é só um processo natural da Terra, como foram as eras das glaciações, deglaciações, de aquecimento e de resfriamento da Terra. Mas é muito mais fácil e cômodo eu acreditar nisso do que eu ter que rever todas as minhas práticas e o meu modelo de consumo. Vocês não concordam? Né? É muito melhor para mim eu acreditar nisso, fingir, enfiar, igual fala, enfiar a cara na terra, ficar com a bunda para cima e pensar que tá tudo lindo, né? Vamos continuar assim. Então, é muito melhor para mim acreditar nisso, que é um mito, que é só um processo natural da Terra, que nós não temos nada a ver com isso. E, querendo ou não, tem muita gente que acredita nisso, viu, gente? Tem muita gente que defende essa tese, de que não existe mudança climática, aumento de temperatura, que isso é coisa boba, coisa de comunista, né, como dizem. Mas vamos para lá, né, vamos para frente. Bom, dentro da questão da mudança climática, existem alguns processos que a gente precisa entender. O primeiro deles é a questão do efeito estufa. E aí vocês estão careca de falar sobre isso, né, de estudar, de ler, desde o 6º ano fala sobre isso, gente? Deve ser, né? Desde o 6º ano fala o que é efeito estufa. O que é o efeito estufa? Ele é natural ou ele é provocado? O que vocês acham? Natural. Ele não é um pouco dos dois? Um pouco dos dois. Sim, eu ia falar um pouco dos dois. Ele é um pouco dos dois. O efeito estufa ele é natural, vocês estão certos, ó. É um fenômeno natural de extrema importância para a existência da vida na Terra. É responsável por manter a temperatura média global. Então, tá. Qual que é o problema do efeito estufa? O problema é a gente, né? Essa é a realidade. O problema é que nós intensificamos o efeito estufa. Tá? Essa é a realidade. Vou postar uma figurinha aqui, mostrar uma imagenzinha aqui para vocês entenderem como que isso funciona. Então, olhem aqui. Nós temos o Sol emitindo radiação, lindo, vai entrar.
parte dessa radiação, boa parte, reflete na superfície terrestre e volta para o espaço, o que é importante, porque a gente não pode ficar com tudo isso, certo? E aqui nós temos a camada de ozônio, que a gente vai falar agora. Do que resta aqui, ela é extremamente importante para a manutenção da temperatura do planeta, certo? Então, esses gases que estão aqui prendem o restante dessa luz solar que entrou e faz com que nós tenhamos uma temperatura ideal para a nossa sobrevivência na Terra. Beleza. Qual que é o problema? O problema é que, a partir das revoluções industriais, né, houve um aumento excessivo da emissão de poluentes. Esses poluentes acabam se alojando próximo dessa camada, né, que depois a gente vai falar, e acaba impedindo que parte dessa energia solar que tem que dispersar, se disperse. E aí acaba intensificando o efeito estufa. E isso gera o quê? Um aumento da temperatura. Entenderam? Então, o efeito estufa é normal. O que acontece é a intensificação do processo do efeito estufa, por causa da emissão de poluentes. Então, a emissão de poluentes acaba formando uma barreira para que essa energia solar que se dissiparia não aconteça. E aí acaba aumentando a nossa temperatura. Qual é a consequência? Vocês estão rindo do chat aí, né? Todo mundo rindo, alguém falou alguma coisa aí. Eu não estou lendo, viu, seus engraçadinhos? O que acontece? Aí isso aqui vai gerar uma consequência. Qual consequência? O aquecimento global? Exatamente, o aquecimento global. Então, o efeito estufa, natural, mas a gente intensifica a ação desse efeito estufa. Antes da gente falar do aquecimento global, entenderam aí efeito estufa, gente? Sim. É simples, né? É algo que você estuda desde que é gente. Antes da gente falar do aquecimento global, a gente tem que falar sobre o buraco na camada de ozônio. O que é esse buraco na camada de ozônio? Primeiro, o que é essa camada de ozônio, né? É um gás raro que nós temos aqui na Terra, que tem a capacidade de filtrar os raios ultravioletas que entram dentro da Terra. Então, ela é importante? Muito importante. Ela vai estar diretamente ligada ao aquecimento global, à intensificação do aquecimento global, né? Então, ali, os buracos na camada de ozônio são regiões da estratosfera onde a concentração do gás ozônio cai para baixo, a menos de 50%. E aí, tem gente que fala também que não acredita nisso, né? E aí, gente, vocês têm uma ideia, a camada de ozônio ela é monitorada tem 100 anos. Desde 1920, a camada de ozônio é monitorada, tá? E aí, nós temos aqui essa realidade. Isso aqui, ó, 2014, 2006, só de 2014 para cá, né? 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Então, aqui, para vocês terem uma noção, qual que é o problema de ter um buraco na camada de ozônio? Nós vamos ter a diminuição da filtração desses raios ultravioletas para a superfície terrestre. O que vai acabar gerando o quê? Um aumento da temperatura. Aí você junta o efeito estufa, mais buraco na camada de ozônio, bom demais, né, gente? O trem vai ficando só pior. Só pior. O que destrói a camada de ozônio? Poluentes. Como o quê? E Qualquer CFCs? poluente? Não, os CFCs. Isso, tem um gás específico, né? Que é o clorofluorcarbono, né? O que acontece? Aí vamos lá para a química de novo, né? Que Deus me ajude. O que acontece? Esse gás, ele sobe para as camadas mais altas. Se eu não estiver enganada, a camada de ozônio fica a... Não sei se é 30 quilômetros de 30 quilômetros. 30, não é? 30 quilômetros de altitude. A Isabela é demais, hein, Isabela? Eu vi uma aula sobre isso. 30 quilômetros de altitude. Isabela. 30 quilômetros de altitude. E aí, vamos lá, vamos ver se vocês vão entender. A professora de geografia falar sobre química, né? O CFC, o carbono, ele vai se desprender e vai se fundir com o gás que forma a camada de ozônio. E aí acaba se tornando oxigênio e aí se dissipa, vai se dissolvendo. Então, o CFC tem a capacidade de dissolver, né, porque ele vai lá e se desprende, junta com o oxigênio, né, junta com o gás da camada de ozônio e acaba formando o oxigênio e se dissipando.
E aí, o que que no nosso dia a dia que a gente usa que libera esse gás? Carro. Não, o carro não. Carro. Não? Não, o Não carro, é aquele negócio da geladeira? geladeira, isso. Geladeira, spray aerosol, isopor, ar-condicionado, isopor. Jesus amado. Isopor. E as fábricas, professor? Aí, na questão da camada de ozônio, nós temos um gás específico, que é o CFC. Aí, as fábricas entram dentro da questão do efeito estufa, mas no buraco da camada de ozônio é um gás específico que age na destruição da camada de ozônio. Entenderam a diferença? Não quer dizer, Sim. por exemplo, juntando tudo, nós temos o aquecimento global. Mas é que um gás específico age na destruição da camada de ozônio, o outro age na intensificação do efeito estufa. Os outros todos poluentes, né? Aí não sei se vocês lembram que na época que eu falei para vocês que até as vacas contribuíam para o processo do efeito estufa, lembra? Lembro. Sim. Né? Aham. Todo mundo ri nessa hora, né? Mas é verdade. Por quê? Porque a quantidade de emissão pela flatulência, para a gente falar bonito, né? Para não falar peido, das vacas, né? Acaba também contribuindo. Ah, professora, e o nosso não, é porque o nosso é bem menor em relação ao tamanho de uma vaca, né? Essa que é a verdade. Assim como os porcos também, né? Assim como os porcos também. Gente, tá gravando, né? Até esqueci. Mas é Relaxa, isso. professora. Entenderam essa questão da camada de ozônio, que é diferente da questão do efeito estufa. Sim. Mas Sim. os dois acabam auxiliando, se é assim, se esse termo a gente pode usar, né? No processo do aquecimento global, tá? Quais consequências nós temos aí em relação às mudanças climáticas? Bom, destruição da vegetação. Por que, gente, que destruição da vegetação? Porque no último século, se eu vou lembrar aqui o dado, foi 0,7 graus Celsius de aumento da temperatura mundial. Isso é o suficiente para alterar ecossistemas. Isso é o suficiente para alterar, por exemplo, migração de animais, acasalamento, regime de chuva. Isso é nenhum grau, vocês estão entendendo? Nenhum grau. E já Professora, é possível. Oi? sobre eu tava vendo sobre isso, né? E aí eu vou falar que parece pouco, mas que só isso causou o derretimento de várias geleiras, dessas coisas. Isso tem a ver, não tem? Sim. Existem vídeos aqui, é porque eu não sei usar tanto, né, mas a minha intenção era colocar alguns vídeos para vocês aqui de derretimento das calotas. Vocês não têm noção da quantidade de gelo que tem se desprendido e tem degelado. Muito, mas é muito. Ah, mais água doce. Não, né, gente? Não, nós temos, com isso, destruição de um ecossistema, porque nós temos animais que dependem desse ecossistema das geleiras, nós temos o aumento do nível do mar, nós temos uma mudança total de um ecossistema. E aí, as pessoas são muito, às vezes, como é que eu posso dizer? Céticas, né? A palavra que eu quero usar, muito céticas em relação a isso. Às vezes está tudo muito longe e eu não vou ser afetada por isso. Pelo contrário. Aí você muda um ecossistema, vocês sabem disso, não sei se vocês já estudaram isso com a Érica, né? Mas todos os ecossistemas, de alguma forma, estão relacionados, não é isso, gente? Isso. Tem um documentário que eu vi que eu recomendo muito, que é aquele Nosso Planeta, tem até no Netflix. Fala exatamente sobre isso, que o degelo das calotas polares tem mudado o habitat dos ursos polares. Muitos ursos polares estão morrendo porque não conseguem caçar o alimento, porque a área do gelo tem diminuindo e as focas, os animais que eles se alimentam estão estão migrando para outros locais. Aí você pega, olha para você do que a Isabela falou. Os ursos polares não têm como se alimentar, não estão conseguindo se alimentar. Aí você tem a migração daquilo que seria o alimento desses ursos para outro ecossistema. Então, quando esses animais chegarem em outro ecossistema, eles não vão mudar aquilo ali, gente? Com certeza. Então, tá vendo que não Professora. tem como. Oi?
além dos ursos polares, eu também já li que várias cidades já foram cobertas pelo fato do derretimento das geleiras e as pessoas terem que se deslocarem das cidades que elas estão para outras para buscar abrigo, porque, tipo, cobriu tudo. Sim, uma vez eu fiz uma viagem foi para Fortaleza. E aí a gente ficou num hotel, o hotel não tinha praia, porque no fundo do hotel era uma praia. A água avançou a tal ponto que não tinha mais praia. Não tinha. Isso é a água que é aumento do nível do mar. Isso aí é real. Isso aí é real. Antigamente, no hotel lá, existia a praia. Você saía no fundo do hotel, podia ir para a praia. Não tinha como mais. Só tinha pedra, né? Só tinha as rochas, né? Pedra não. As rochas. Professora, Oi. a senhora falou sobre que quando derrete a água das geleiras, né? Por falar, mas é água doce, não sei o quê. Só que na hora que ela derrete, ela mistura com a Entra. água do mar, que é Sim, salgada, né? Então sim. não adianta Não nada. adianta nada. Não adianta nada. Porque vocês sabem que os icebergs, por exemplo, são água doce, né? A gente já falou isso em sala, lá no primeiro ano, né? Os icebergs são água doce. Mas aí derrete, entra em contato com o sal. E aí o processo de dessalinização. Aí, a questão da água já é outro problema também, né, gente? A gente pode pensar em um tema também para a gente trabalhar a questão da água no mundo, né? Que é um problema bem atual, também dá para a gente falar sobre isso depois num outro momento. Bom, continuando aqui, ó. Os ciclones, estava lendo um pouquinho sobre isso, sobre essa questão dos ciclones e tempestades, e há muita inconsistência de... Não há um acordo científico de que, de fato, o aumento das tempestades e dos ciclones estejam diretamente com as mudanças climáticas. Alguns defendem que o fato de que agora nós temos uma cobertura midiática maior, 24 horas por dia, que dá uma proporção maior do que, na verdade, sempre existiu, que seria um pensamento mais cético. Mas a intensidade com a qual eles têm ocorrido é real, tá? É real. Ano passado nós tivemos vários, e aí a gente entra, ano passado, não só com a questão dos ciclones e tempestades, como também com a questão da quantidade de queimadas, que não foi só o Brasil. Não sei se vocês lembram da Austrália, lembram da questão da Austrália, que saiu Sim. muito ano passado, né? E a Austrália, lá existe queimada, assim como no Cerrado. Só que a proporção que foi incontrolável, a quantidade foi muito maior e estava relacionada exatamente o quê? Baixa umidade, diminuição de quantidade de chuva, diminuição... E aí, essa questão da umidade entra na questão do cerrado, que eu não vou explicar agora, né? Mas quando você tem aí um local com a baixa umidade, a propensão de fogo é maior, né? Então, existe uma série de coisas que está diretamente ligado com a questão da mudança climática, tá? Ano passado foi louco, né, gente? Eu não sei se vocês vão lembrar assim, mas foi muito doido essa questão de chuva. A chuva demorou muito, pelo menos aqui para a gente no Cerrado, que começa ali para meio de setembro, final de setembro, a chuva começou de verdade, já era meio de outubro. Então, ano passado já foi algo assim, bem característico, e aí muito se falou em relação à questão das mudanças climáticas. Que a gente já falou, né? Questão do degelo e a extinção de espécies, que também está relacionado com algo que a gente já falou em relação à destruição da vegetação. Por quê? Porque algumas espécies simplesmente não conseguem se adaptar a essa mudança. E aí elas se veem, elas não conseguem sobreviver. E aí, quando uma espécie entra em extinção, a gente sabe que isso afeta toda uma cadeia alimentar, a gente faz uma mudança ali em todo o ecossistema. Alguma dúvida aqui? A gente pode passar? Pode sim. Pode passar. Bom, em relação às mudanças climáticas, nós temos aí algumas conferências sobre o clima. A última foi bem polêmica, né? Inclusive, do ano passado, mas a gente vai chegar lá. A primeira conferência que nós temos foi a Conferência de Estocolmo. Ela foi em 1972. E assim, foi mais um encontro, algumas constatações, porque não existia muito estudo na época sobre o clima, do que realmente, por exemplo, das ações, de que nós estávamos, de fato,
modificando, que estava relacionado com a ação do homem. Já a segunda, foi a Eco 92, ocorreu aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e aqui nessa Eco 92 já teve uma participação maior em relação aos países, a muitas organizações, muitas proposições foram feitas e já existiam alguns estudos que já comprovavam, que já davam indícios reais das mudanças climáticas. Dentro da Eco 92, foi determinada a Agenda 21. Essa Agenda 21, ela vinha com algumas propostas onde os países tinham que se comprometer a cumprir essas propostas. Que propostas eram essas? De desenvolvimento sustentável, a gente vai falar um pouquinho disso, diminuição da pobreza, diminuição do consumo, pensar na conservação da natureza, tudo isso, assim, quase utópico, né? A Agenda 21. Muitos países não se comprometeram, assim, ou, o que acontece, gente? Eu digo mais que é mais uma convenção do que, de fato, uma conferência. Porque quando há essas convenções, essas conferências, os países participam e a maioria deles não se compromete em fazer algo concreto. Dentro dessa... depois da Agenda 21, veio uma chamada que eu não coloquei aqui, Conferência das Partes, onde os países se reuniram, houve uma reunião, onde foi determinado o famoso Protocolo de Quioto. Todo mundo já ouviu falar desse Protocolo de Quioto, gente? Sim, eu já ouvi falar, mas eu não tô lembrando aqui. Eu tô até procurando para ver se eu anotei em algum lugar. Esse trem que gosta de cair nas provas, viu, gente? Esse Protocolo de Quioto. Ele foi sancionado em 1997 para entrar em vigor no ano de 2005. E entrou em vigor. Onde, nesse protocolo, os países se comprometiam a reduzir, se eu não estiver enganado, acho que é 5% da sua emissão de poluentes. Tá? Os países faziam esse compromisso. Menos alguns, né? Porque, por exemplo, os Estados Unidos nunca assinou o Protocolo de Quioto, nunca se comprometeu em reduzir a emissão de poluente nenhum, tá? E mais uma vez, os Estados Unidos faz um total de 0 coisas para ajudar o próximo. Eu estava lendo uma hoje agorinha que eu não quero nem falar sobre isso. Deixa eu falar que é sobre a vacina do Covid, então deixa pra lá. Oi. Rio mais 10? O Rio mais 10 por quê? Porque ela aconteceu no ano de 2002, depois do ano de 92. Foram 10 anos depois. Entendeu? Entendi. Aconteceu na África do Sul, Joanesburgo, onde, com aquela história, né? Muitas pessoas, muitos países participando, muitas organizações, muitas propostas e pouca coisa concreta. Na verdade, em todas, tá, gente? Todas. Por quê? Porque os países não querem se comprometer. Aí, aqui, nessas conferências, é onde surge o termo de desenvolvimento sustentável. O que é desenvolvimento sustentável? Conversa para boi dormir. Isso é desenvolvimento sustentável. É verdade. Onde que funciona o desenvolvimento sustentável? Vocês conhecem algum lugar que funciona? Lugar nenhum. Lugar nenhum. Por quê? Porque a gente sabe que enquanto o capitalismo vigorar como modelo econômico, não há o que ser feito. Não há. Porque ninguém está disposto, e aí a gente entra com os Estados Unidos, e agora, atualmente, a gente já fala de China também, a gente fala de Índia, né? Nesse momento aqui, em 92, a gente tinha principalmente Estados Unidos, e agora Índia e China também estão despontando aí nessas negações em fazer qualquer proposta em relação à mudança climática, de preocupação, de tentar reduzir. Por quê? Porque se um país se compromete em reduzir sua emissão de carbono, ele tá se comprometendo a diminuir seu processo de produção. Ele está se comprometendo a deixar de ganhar dinheiro. Quem quer? Ninguém, né? Que país que quer isso? Ninguém, gente, ninguém. Então... o que é o desenvolvimento sustentável? É aliar o modelo econômico ao meio ambiente, tá? Isso é impossível, isso é impossível. Por quê? Porque o consumo que nós temos exacerbado da nossa população mundial, né? Não estou falando Brasil, estou falando a nível mundo. Ninguém está disposto a diminuir o seu consumo para preservar o meio ambiente. Ninguém quer abrir mão.
Ninguém quer deixar de comprar, consumir, viver, para poder, não vou comprar isso aqui porque isso agride o meio ambiente, né? Então, e ninguém vai deixar de vender, né? Ninguém vai deixar de produzir ou de vender. Por isso que o desenvolvimento sustentável, por mais que ele tenha uma proposta muito boa, que ele não funciona. Então, esse termo, ele surge, se eu não estiver enganada, é na Agenda 21, se eu não estiver enganada, onde é a primeira vez que esse termo é na Eco 92. A Rio+20 é o socialismo. Hã? Igual o socialismo, só funciona no papel. Sim. Principalmente por causa da ganância humana. Não tem outra explicação. Não tem. É só isso. Porque ele é lindo no papel. Se ele funcionar, seria lindo, né? Mas, infelizmente. Professora, Oi. não tomar 3 banhos no dia também é bom, né? Eu entendi a indireta, tá bom? E são só 2, viu? Porca! Não, a Tamires não quer me deixar tomar banho, mas não. Ela Tem quer que tomar 3 economizar. banhos no dia. Isso que nós nem tá no calor, né? Então, quando for em setembro, ela vai tomar banho, 4, tá 5, bom? né? Gente, vamos lá. A Rio+20 vai ser a conferência que vai acontecer 20 anos depois. Então, vai acontecer em 2012. Ela aconteceu em 2012, se eu não estiver enganada, foi na Espanha. E vem aí com as propostas. Pouco se tem, assim, gente, de algo contundente, que funcionou, que alguém fez, que um país realmente pôs em prática. Em 2005, quando o protocolo de Kyoto entrou em vigor e teria um prazo para os países cumprir, a maioria desses países não tinham chegado nem perto disso, os que tinham se comprometido. Muitos pediram adiamento, acho que foi adiado para o ano de 2014 e adiado novamente, algo assim. E no ano de 2019, em dezembro, nós tivemos a cúpula do clima. Não sei se vocês vão lembrar que isso deu pano para manga, né? E aí nós tivemos uma jovem que foi bem protagonista dentro dessa cúpula, que foi a Greta, que muito recebe crítica, né? Inclusive da ação dela, da forma como ela se posiciona. Aqui no Brasil, o que o povo já xingou essa menina, né? Coitada. Nossa, o que ela já sofreu, né? Isso aqui no Brasil, né? E nessa cúpula, o Brasil, meu Deus, pateticamente teve uma participação. Patética por quê? Porque o nosso posicionamento foi, assim, escabroso, o nosso ministro não sabia nada, não falou nada, na verdade só falou abobrinha, um posicionamento extremamente equivocado, contrário a qualquer ação em relação ao meio ambiente. Então, assim, para nós, só escancarou o que a gente já tem visto aí, o que tem sido a nossa política externa, né, gente? Porque tá feio, tá feio. Depois a gente pode fazer uma outra aula para a gente falar sobre isso, porque isso, né, daria para falar muito, né? A gente tem que fazer uma aula só para poder falar mal, porque eu tô com saudade. Então você seleciona quem vai entrar, porque senão eu apanho. Pode deixar, amada. Já tenho os meus planos aqui. Vou fazer um grupo no WhatsApp. Tá bom. E aí, gente, essas conferências, elas são importantes porque elas expõem principalmente os estudos que são desenvolvidos, os avanços, as constatações das mudanças, mas enfaticamente de ação por parte dos países é muito pequeno mesmo. Infelizmente, essa é a realidade. São importantes as conferências, mas de forma efetiva é muito pouco, tá? Deixa eu ver aqui se eu... deixa eu minimizar aqui. Eu não falei especificamente do aquecimento, né? Mas vocês querem que eu fale alguma coisa específica, assim? Deixa eu aumentar aqui. Sim. O que vocês... Com Porque, certeza. assim, o aquecimento Minha filha, em si... se você quiser falar, pode falar. Passa pra gente. Tudo seu. Não, é porque assim, eu não coloquei um slide, né, do aquecimento, acabou ficando meio perdido. Assim. O que o aquecimento é o aumento da temperatura média do planeta. E que estudos já têm apontado que essa temperatura tem influenciado em regimes de chuva, processos de desertificação também, vocês podem depois anotar para pesquisar sobre isso, tá? Processo de desertificação. O que é o processo de desertificação? É quando aquela região, aquele solo começa a perder as suas propriedades e
e não tem mais condição de produzir ou de nascer nada ali naquele local. Nós temos uma modificação, por exemplo, os corais, a coloração dos corais, de alguns locais dos corais já tem mudado por causa desse nenhum grau que nós tivemos de aumento de temperatura. Pássaros que antes migravam em determinado período já não migram mais. Acasalamento de animais que ocorriam em determinados períodos. Por quê? Porque a mudança da temperatura acaba influenciando corporalmente esses animais, que não têm noção. Se influenciar a gente, vocês imaginam os animais, né? E aí eles perdem essa noção, processo de migração. Outra coisa que tem influenciado... Professora, Oi? nas estações do ano também, né? Sim, nas estações. Por quê? A questão das estações, a gente fala também que depois eu queria até ver um dos temas que depois a gente podia trabalhar era a cartografia, né, gente? Que é um tema que também gosta de cair, não necessariamente no Enem, mas no vestibular cai muito. Depois a gente podia pensar também nesse tema. Não sei como uma aula, mas a gente vê como é que faz, né? Professor, não, Oi? já responderam já. Não é porque a Larissa tinha perguntado sobre o processo, mas o Gabriel já... Não, a Daniele já respondeu. Oi? Professora, quais as consequências do branqueamento dos corais? Olha, do branqueamento dos corais em si, eles perdem algumas propriedades, né? Agora, por exemplo, tem também a questão da mortalidade dos plânctons, tá? Também tem, alguns estudos já têm demonstrado a morte de alguns plânctons, de algumas algas, e as algas são importantes, né, gente? Porque a gente sabe que as algas são quem produz o nosso oxigênio, são as algas, não tem nada dessa história de Amazônia pulmão do mundo, não, viu? Isso aí é um mito que já caiu há muito tempo, porque o oxigênio que ela produz, a maior parte é consumido por ela mesma. Já leram sobre isso, né? Sim. A senhora Então, falou isso pra gente em sala uma vez. E aí entra a questão de necessidade de preservação do oceano, né? Porque se a gente tem poluído de tal forma o oceano, comprometido essas algas que são exatamente elas quem fornece o nosso oxigênio, é um outro problema. E a gente pode deixar isso aí para um dia que a gente for falar sobre a água, né? A questão da água no mundo.